Paz e alegria, queridos irmãos, e um bom dia nesta terça-feira, dia 3 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesse dia, meditaremos juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Jesus é terrível contra aqueles que comandam e não fazem. Amarram fardos nas costas dos outros e eles não os tocam nem com um dedo. Esse alerta é dado sobretudo para todos nós que temos responsabilidades, que somos coordenadores ou monitores, ou sirineus, ou pais, ou pastores. Se comanda mais com o exemplo que com as palavras. Atenção, porém, que todos temos alguma responsabilidade, pequena ou grande. Tudo é serviço, tudo é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus falou às multidões e aos discípulos, dizendo: Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei-o e observai-o, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é o vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, mais uma vez, com força, Jesus ataca e condena a hipocrisia dos escribas e dos fariseus e de qualquer homem que coloque o aparecer em primeiro lugar e não o coração e o amor. Aqui, neste Evangelho, se fala de costumes e jeitos do povo judeu. Por exemplo, se diz que usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Isso não é compreensível para nós, mas tinha um costume no povo judeu, pelo menos nas pessoas mais religiosas, de escrever trechos bíblicos, pequenas frases bíblicas, enrolá-las e amarrá-las na roupa. Estas são as franjas, cada franja tinha um versículo bíblico, e assim, era um modo na cabeça deles de ficar ligados à lei. Este jeito era até bom no seu fundamento, porque a lei está sempre continuamente diante de mim, me acompanha e eu caminho com ela. Mas quando isso se reduz a uma prática exterior, externa, só para ser visto, então você se entende que se torna o contrário, se torna algo de amaldiçoado, não de abençoado. E assim Jesus condena
o fato de procurar lugares de honra nos banquetes e nos primeiros assentos nas sinagogas, e de serem cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de Rabi. E aqui se revela uma mesquinez muito grande, uma mesquinez. Uma pessoa fica amarrada na sua roupa, fica achando que tem valor porque o outro cumprimenta, porque senta naquela cadeira ou não senta, porque uma pessoa chama ele de mestre, Rabi, significa mestre, e que seja verdade ou não, ele fica feliz com esta palavra, indica uma mesquinez de alma, um vazio interior enorme. Esta pessoa vive dependendo da fala dos outros, vive dependendo de coisas exteriores e não constrói a sua alma interior. Esta pessoa vive de aparência e não de amor. É um alerta grande para que nós também não caiamos nisso e não tornamos vão tudo. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, é um relacionamento forte, claro, que não precisa de exterioridade, mesmo que não está proibido manifestar por fora com gestos, com roupas, com alguma coisa, o que está no nosso coração. Mas o que vale mesmo é o nosso coração, não o hábito que eu coloco em cima do meu coração. É importante trabalhar e construir. Pensa um pouco, meu irmão, se Deus te satisfaz, de que mais você precisa? Se Deus é o teu máximo prazer, o teu preenchimento, a tua alegria, a plenitude, que mais não se pode, que é outra coisa? Você entende que se você depende de uma saudação, de uma frase ou de uma honra dos outros, isso é idolatria. Você está idolatrando uma roupa, você está idolatrando uma frase dos outros. Se ele fala, você está feliz. Se ele não fala, você não está feliz. Mas isso, o que é, irmãos? É idolatria. A felicidade já não está no teu coração. Você já não está feliz com Deus. Mesmo que você morasse em um deserto sozinho, Deus seria suficiente para te encher de alegria e de felicidade. Você não precisa de nada mais. Esta é a experiência profunda, a alegria profunda que a adoração dá, que a oração dá. Deus é a minha alegria, a minha força, o meu prazer. Eu não preciso de nada mais. E uma pessoa que está cheia de Deus saberá cumprir a sua missão, qualquer que seja, com toda a bondade e mansidão de Jesus. A autoridade, ela existe nesta terra e é um transbordar da autoridade de Deus. Deus é o nosso Pai, Deus é aquele que nos deu a vida, Ele que tem o direito e a sabedoria de mandar o que fazer, para que possamos ficar na vida sempre. E Jesus é o Filho de Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, o supremo pastor. Nós ajudamos este bom pastor, mas Ele é o supremo pastor. E é muito importante que cada pessoa que tem uma autoridade, qualquer que seja, você pode ser pai, mãe, é uma grande autoridade, você pode ser um professor, um encarregado de obras, um responsável, um coordenador em qualquer nível, qualquer coisa. Repito que todos temos uma responsabilidade, pequena ou grande. Nós devemos estar conscientes que somos o bom pastor, Jesus bom pastor no meio dos outros. Então, exercer a autoridade, a coordenação é um serviço que pede o dobro do sacrifício do normal. Quem tem autoridade deve servir realmente, porque enquanto os outros completam a sua tarefa, por exemplo, em 1 hora, um coordenador leva 2, que tem que organizar, fechar e ajudar e orientar. Sempre quem tem autoridade, ele trabalha o dobro dos outros.
Se isso for, então realmente somos como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como uma mãe que se sacrifica, que renuncia a tudo para que os seus filhos possam crescer. Queridos irmãos, temos uma carta de instrução da Igreja para os responsáveis de comunidades, que fala do serviço da autoridade e da obediência, muito importante para nós nesse dia. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Mateus 20, 27. É sempre bom recordar as palavras severas que o Senhor Jesus disse, dirigindo-se àqueles que sentem a tentação de revestir de prestígio mundano a sua autoridade. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Quem no desempenho do próprio ofício procura um meio para destacar-se ou se autoafirmar, para fazer-se servir ou para submeter os demais, coloca-se claramente fora do modelo evangélico de autoridade. São dignas de atenção nesse caso as palavras que São Bernardo dirigia a um de seus discípulos, elevada à dignidade de Papa. Considera se tens feito progressos no caminho da virtude, da sabedoria, da inteligência, da bondade. És mais arrogante ou mais humilde? Mais benévolo ou mais soberbo? Mais indulgente ou mais intransigente? O que tens desenvolvido em ti? O temor de Deus ou uma perigosa temerariedade, um perigoso atrevimento? Irmãos, a obediência, mesmo nas melhores condições, não é fácil, mas se vê facilitada quando constatamos que os responsáveis se colocam a serviço da fraternidade e da missão, com humildade e empenho. Uma autoridade que, apesar de todos os limites humanos, procura representar no seu agir gestos e sentimentos do bom pastor, é sempre bem aceita. Santa Clara de Assis, no seu testamento, afirma: peço àquela que vier a ter o cuidado das irmãs, que se esforce em presidir as outras por meio de virtudes e costumes santos, mais que pelo simples ofício, a fim de que suas irmãs, movidas pelo seu exemplo, obedeçam-lhe, não tanto pelo ofício, mas antes pelo amor. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nos fala a carta aos Romanos no capítulo 8, versículo 14. Sendo assim, somos irmãos e irmãs, na medida em que Deus é o nosso Pai, o Pai que guia com seu Espírito a comunidade, de irmãos e irmãs, configurando-as a seu Filho. A função da autoridade entra aqui. Os responsáveis, unidos às pessoas a eles confiadas, são chamados a construir em Cristo uma comunidade fraterna, onde se busque a Deus, amando-o sobre todas as coisas, para realizar o seu plano redentor. Somente se os responsáveis, por sua vez, viverem na obediência a Cristo e na observância sincera da regra, é que os membros da comunidade podem compreender que a obediência deles aos responsáveis não contraria a liberdade dos filhos de Deus. Mais ainda, faz esta mesma liberdade amadurecer na conformidade com Cristo, obediente ao Pai. Isso é necessário muito, irmãos, porque toda a nossa vida é organizada desta forma. Há coordenadores em todo canto, na política. Você vive, que você perceba ou não, há coordenadores, há responsáveis que cuidam de você. E se você não cuida e não se preocupa com a política vai se preocupar com você de qualquer jeito. Você vai no hospital e tem autoridade. Você entra no avião, o piloto se chama de comandante. E assim vai por diante. O importante é perceber que a autoridade é um serviço. Nesse campo, eu sou chamado a coordenar.
Depois eu subo no avião e tem o comandante que comanda. Ele é chamado a servir, a fazer um bom voo, a conduzir bem o avião, que da autoridade dele depende a vida de centenas de pessoas. Isso é uma reflexão que a gente pode fazer. Deus me deu autoridade sobre o quê? Eu tenho responsabilidade sobre o quê? Como falou Cassuda nesse trecho, citando Santa Clara de Assis, citando São Bernardo, realmente estamos vivendo como um serviço à autoridade. Nós estamos facilitando a vida da autoridade ou complicando a vida da autoridade. Atenção que um dia Deus vai te pedir o mesmo papel, o mesmo serviço daquela autoridade que você está criticando. Então o importante é construir. Quem tem o serviço de orientar e coordenar, então faça isso com humildade e o amor de Jesus. E, sendo que somos seres humanos, é impossível que tudo dê certo, é impossível que tenha sempre o jeito certo, a paciência certa, é impossível isso. Então quem está obedecendo, quem se encontra numa situação de obediência, seja doce. Você entra no avião, tem que colocar o cinto de segurança, entra num carro, tem que colocar o cinto de segurança. Mas por que eu devo fazer isso? Eu estou bem sem o cinto, mas então, olha que nem tudo você entende, se pede a humildade para obedecer. Somos um único corpo místico de Cristo e temos papéis diferentes. Importante é servir e amar. Então, irmãos, que seja esta a nossa atitude de humildade, de relacionamento profundo com Deus, de serviço dos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, que neste dia possamos pedir a Deus a graça de imitá-lo, sabendo dar a vida por aqueles que somos responsáveis, assim como o bom pastor que deu sua vida por suas ovelhas. Paz e alegria a todos. Paz e alegria para todos este dia.